Paz e graça a todos, meu nome é Paz e graça a todos, meu nome é Sejam bem-vindos mais uma vez para quem me acompanha pelo YouTube, canal Poder Conhecimento de Cristo, Poder Conhecimento de Cristo, para quem me acompanha pelo Facebook, sejam bem-vindos Fulgor do Evangelho, Fulgor do Evangelho. Como habitual, estou aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus consigo. E trago um tema um bocado diferente hoje, que é este, conhecendo os planos de Deus. É um tema um bocado diferente, mas também é um tema familiar, porque afinal todos nós queremos saber, a partir do momento que nós conhecemos os planos de Deus, nós passamos a marcar a diferença e nós deixamos um legado aqui na terra quando partimos desta terra para o reino dos céus. Todo nascido de Deus, todo filho de Deus deixou um legado aqui neste planeta. É no exemplo de Paulo, é no exemplo de Tiago, é no exemplo dos apóstolos primitivos. Porque esses conheceram quais são os planos e propósitos de Deus para com as vidas deles. E muitas das vezes nos deparamos com cristãos que não conhecem os planos de Deus para com as suas vidas. Pensam que para que os planos de Deus sejam executados nas suas vidas, precisam de esperar. Nem sempre é preciso de esperar. Não é somente esperar para que os planos de Deus na sua vida se cumpram. Não é exatamente isso. Quando nós não esperamos com sabedoria, não estamos a esperar. Esperar sem sabedoria é igual a não esperar. O que é esperar com sabedoria? Esperamos nós com sabedoria quando somos um com a palavra. Quando você está sincronizado com a palavra de Deus, quando você é um com a palavra de Deus, você realmente está à espera, está nos planos e propósitos de Deus. Quando conhece os planos e propósitos de Deus. Quando nós temos a consciência de que Deus fará o que nós esperamos que Ele faça, então estamos a esperar em Deus com sabedoria. Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa passagem aqui é uma passagem resumida acerca dos planos e propósitos de Deus. No versículo 11 diz-nos que, deixa-nos transparecer, deixa-nos entender que Deus quer planos de paz para com os seus. Mesmo no Antigo Testamento, Deus sempre quis planos de paz para com os seus. Então, qualquer coisa que está desalinhada com o que Deus disse na tua vida, ou em outras palavras, qualquer coisa que afeta a tua paz na tua vida, essa tal coisa não faz parte dos planos e propósitos de Deus para a tua vida. E se não faz parte dos planos e propósitos de Deus para a tua vida, não foi Deus que plantou. Foi o diabo que plantou. Talvez não saibas. É assim. Se nós quisermos conhecer os planos e propósitos de Deus para com as nossas vidas, precisamos de estar sincronizados com a palavra. Precisamos de ouvir. Precisamos de ouvir aquilo que Deus
tem dito para nós, daquilo que Deus quer dizer para conosco. Precisamos de entender os planos e propósitos de Deus. Então, aqui versículo 2 diz assim: então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo vosso coração. Buscar a Deus com todo o coração é acerca de buscar a Deus, tendo Deus como única opção. Se você não tem Deus como única opção para as suas respostas, para respostas dos porquês da tua vida, então você não está a buscar a Deus de todo o coração. Disse que alguém está a buscar a Deus de todo o coração quando tem Deus como uma e única opção. Quando essa pessoa tem Deus como uma e única opção, essa pessoa está a buscar a Deus de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, é a partir do momento que nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele começa a falar, Ele começa a anunciar coisas grandes que nós sabemos. A Bíblia diz: clame a mim e responder-vos-ei, e mostrar-vos-ei coisas firmes que vós não sabeis. Então, se a própria Bíblia diz clame, clamar não é de caráter de um filho de Deus. Aliás, sim, não é do caráter de uma pessoa que está perto de Deus. Quando uma pessoa está perto de Deus, a pessoa não clama, a pessoa pede. Então, no Antigo Testamento clamava-se para ter algo. Mas no Novo Testamento você pede. Então, isso significa que o clamar não é para os filhos, mas sim o pedir. Mas vou falar mais tarde desse tema, acerca disso. Quando nós temos Deus como única opção, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós temos o terreno preparado, o coração preparado para receber aquilo que vem de Deus. Porque Deus usa o nosso coração para falar. É por isso que no Novo Testamento, é por isso que na Nova Aliança, Deus modifica o coração do homem. Modifica o coração do homem para que ele tenha facilidade de falar com o homem. A Bíblia diz: tirarei o coração de pedra em vós e colocarei um coração de carne. O livro de Ezequiel 36, 26 diz assim: e dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, aqui podemos perceber que, para que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, podemos perceber que Deus prepara o nosso coração para que nós possamos buscar a Ele mesmo de todo o nosso coração, para que nós possamos se doar totalmente a Ele. Então, Ele tira o coração, estou ciente de que estou a falar com os filhos de Deus. Ele tirou o coração de carne, de pedra em nós, e colocou o coração de carne. Por quê? Porque ele tirou o coração de pedra em nós e colocou o coração de carne. É por isso que, porque o que representa a pedra? Pedra representa a lei, representa os 10 mandamentos. O que impedia com que Deus tivesse um relacionamento íntimo com o homem era a lei. E depois colocou
coração de carne. Por que um coração de carne? Para que assim ele tivesse mais facilidade de interagir conosco. Para que ele tivesse essa facilidade de interagir conosco. Se ele não fizesse essas modificações, nós não teríamos como interagir com o próprio Deus. Nós não teríamos como interagir com o próprio Deus. Não teríamos como interagir com o próprio Deus. Deus não teria como falar conosco. Amém? Quando Deus começa a falar no nosso coração, Ele fala no nosso coração, nós sentimos uma paz inexplicável. Nós sentimos uma calma. Acabamos tendo uma consciência de que as coisas vão dar certo. Porque Deus falou. Sempre que Deus fala, sempre durante a oração, quando Deus fala, você sairá em paz, você se sentirá em paz. Porque Deus falou. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo de Ana. Ana estava aflita, queria ter filho. Ela estava inquieta, queria filho. Era estéril. Mas quando Deus fala com ela, ela fica feliz, fica alegre. É por isso eu sou contra aqueles manos que dizem que tem mais intimidade com Deus porque durou 1 hora, durou 2 horas de tempo a orar. Não é bem assim. Se depois dessas 2 horas, você dorme infeliz, então Deus não falou contigo ainda. Oração só termina quando Deus fala. O momento mais importante na oração não é quando você fala para Deus, mas sim quando Deus fala algo novo para si. Mas sim quando Deus revela os seus planos e propósitos para com a sua vida. É aí onde a oração pode terminar. Enquanto Deus não falar, não termine de orar, não pare de orar. Vou dar o exemplo de profeta Daniel. Profeta Daniel orou por 21 dias. Mas a Bíblia não nos diz que ele estabeleceu 21 dias para orar. Então, Daniel orou até que a resposta viesse. Daniel orou até que a resposta chegasse. O que significa que se a resposta não tivesse chegado em 21 dias, ele teria prolongado mais a oração. Oração termina quando Deus fala. É por isso que eu digo, há momentos que Deus vai te mandar orar e há momentos que Deus vai te mandar dormir. Cabe a ti seguir as instruções de Deus. Cabe a ti seguir as instruções de Deus. Nós vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, é preciso, para que nós experimentemos, para que nós andemos também segundo os planos e propósitos de Deus, apóstolo Paulo nos leva também a entender que é preciso de renovação da mente. O que é renovação da mente? Renovação da mente em grego significa metanoia. Metanoia quer dizer mudar a mente. E muitas das vezes
você não vai encontrar mudança da mente, mas sim vai encontrar arrependimento. Arrependimento vem do termo grego metanoia, que significa mudança de mentalidade. Então, quando você muda a mentalidade, muda a maneira de ver a Deus, passa a entender que Deus quer coisas boas para contigo, aí sim você mudou a mentalidade. Mentalidade não é mudança, arrependimento não é mudança de comportamento, mas sim mudança de mentalidade. Bom comportamento é o resultado daquilo que está na mente, é o resultado das condições mentais. Por exemplo, quando nos deparamos, por exemplo, com um maluco, o maluco se comporta como um maluco, mas cientificamente, ou se você entender bem, fazer bem o juízo, você não conseguir, se você for médico, você não discerne que ele é maluco ou não pelo comportamento, mas sim discerne que ele é maluco ou não por causa da mentalidade, por causa da condição mental dele. É isso que é arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Quando você muda a mentalidade, o teu comportamento, mudança de comportamento será consequência. Então, é por isso que não se preocupe muito em se esforçar para fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, como posso te dizer, como posso te explicar isso? Para que você experimente, para que você ande segundo a vontade de Deus, você precisa apenas de renovar a mente. Andar segundo a vontade de Deus será consequência da mudança de mentalidade. E também Paulo, antes disso, diz isso. Pela compaixão de Deus, irmão, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar, doar-se para Deus. Doar-se para Deus. Aqui não está a falar de você deixar de pecar para depois você se entregar a Deus. Não é exatamente isso. Sacrifício vivo trata-se de você se doar para Deus, entregar a sua vida a Deus. Quando você entrega a sua vida a Deus, você está se disponibilizar para que a sua mente seja mudada, para que a sua mente seja transformada. Não haverá transformação de mentalidade se você não se doar para Deus. Se você, em outras palavras, não apresentar-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não tem como mudar a mentalidade. Mudança de mentalidade não acontece por esforço próprio, mas sim acontece no ato de você se doar para Deus. Nós nos doamos para Deus, nós nos disponibilizamos para conhecer aquilo que Deus quer de nós durante a oração. É por isso que há pouco tempo lemos essa passagem do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, Jeremias, capítulo 29, do versículo 12. Paulo resume Romanos, capítulo 12, versículo... Romanos, capítulo 12, versículo 1. É o resumo do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Aqui trata-se de doar-se para Deus, sem se importar, mesmo com seus defeitos. Vá a Deus com seus defeitos. Ele vai lidar com isso. Vá a Deus com esses defeitos. Ele vai lidar com isso. Apresente-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando dependemos de Deus, é aí que nós passamos a perceber que quando dependemos de Deus, nossa mente
é transformada. Nossa mente é transformada. Vamos abrir o livro de Isaías. Também, Isaías capítulo 55, versículo 6 a 11. Isaías capítulo 55, versículo 6 a 11, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. 12. Porque com alegria saireis em paz. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu peço que você preste atenção no livro de Isaías capítulo 55, versículo 6 a 11, e o livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Se você for analisar, perceberá que o livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, é o resumo. É semelhante ao livro de Isaías capítulo 55, versículo 6 a 11. Eu havia registrado para ler de versículo 6 a 11, mas acabei lendo versículo 12. Muitos usam dessa passagem, por exemplo, quando trata-se de tomar certas decisões na vida, certo? Elas dizem: eu não conheço a vontade de Deus. Está bom. Você não conhece a vontade de Deus por quê? Você não conhece a vontade de Deus porque não está sincronizado com a palavra de Deus. Tão simples quanto isso. Por exemplo, amado, você está apaixonado por uma mulher que te manda esperar, porque segundo ela, não sabe se é vontade de Deus ou não é vontade de Deus com que vocês fiquem juntos. Então, essa menina não está sincronizada com a palavra de Deus. Sinto muito dizer isso. Sinto muito dizer isso. Eu quero que você saiba que Deus opera em nós, tanto no querer quanto no fazer. Tanto no querer quanto no fazer, é Deus que opera em nós. A partir do momento que nós nos disponibilizamos para Deus, depois de ouvirmos o que Deus tem para dizer, o nosso querer e o nosso fazer é segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes, quando muitos dos que cantam, seja feita a vontade de Deus e não a minha, não conhecem a vontade de Deus. E ainda por cima, uso essa passagem do livro de Isaías capítulo 55,
capítulo 55, versículo 6 a 11, para tentar argumentar sua falta de sabedoria, sua falta de conhecimento da vontade de Deus. Vamos lá, vamos assim. Vamos ver o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ok. Primeiro temos que entender uma coisa. A quem Deus dirigia essas palavras? A quem Deus dirigia essas palavras? Você vai perceber que essas palavras se dirigiam a pessoas que ainda não haviam mudado suas mentalidades. Em outras palavras, não eram dirigidas para pessoas que naquele tempo não eram dirigidas para pessoas retas. Não. Assim como nos dias de hoje também, esta palavra, quando essa passagem diz, Isaías diz, porque que Deus diz, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Significa que estava a falar para pessoas que não estavam sincronizadas com a palavra de Deus. Quando você se disponibiliza, quando você se sincroniza com a palavra de Deus, o teu querer é o querer de Deus. O teu fazer é o segundo a vontade de Deus. Aquele desejo de se formar que você tem, por exemplo, psicologia, por exemplo, engenharia eletrônica, por exemplo, medicina, ou informática, ou engenharia informática, aquela vontade que você tem depois de ter aceito Jesus, é vontade de Deus também. A partir do momento que você se questiona, eu não sei se é da vontade de Deus com que eu faça isto, então estás a demonstrar a tua ignorância da palavra de Deus. Então você precisa ainda mudar a tua mentalidade. Significa também que você ainda não se ofereceu, ainda não se doou para Deus. Porque quando você se aproxima a Deus, porque quando você se disponibiliza para Deus, Deus fala aquilo que você quer ouvir. Sabe por que a Bíblia também diz? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Quem diz? Diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa passagem é para nós, os cristãos. É para nós, os cristãos. Dou graças a Deus porque Deus não diz para vos dar o fim que só eu espero. Diz isso? Não diz isso. Por quê? Porque Deus sempre trabalhou no coração do homem. Quando Deus trabalha no coração do homem, Ele trabalha tanto no querer quanto no fazer. Quando você, por exemplo, estudar é da vontade de Deus. Quando você estuda, por exemplo, você estuda com aquele feeling, com aquela boa vibe, com aquela alegria, com aquele prazer de estudar. Tipo, é teu prazer, tipo, aquele desejo vem de ti. Não vem de ti, vem de Deus. Aquela vontade, por exemplo, de você de servir a Deus na igreja, não vem de ti essa vontade. Vem de Deus. Foi Deus que colocou no teu coração. Isso porque Deus trabalha no teu coração. A Bíblia diz, Deus sonda os nossos corações. É certo que Cristo Jesus vive em nós. O Espírito Santo mora nos nossos corações. Quando a Bíblia diz Deus sonda os nossos corações, então significa que Deus trabalha com os nossos corações, trabalha no nosso interior. A partir do momento que nós nos disponibilizamos para conhecer ao próprio Deus.
Queres conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Sincronize-se com a palavra de Deus. Sincroniza-se com a palavra de Deus. Tens que entender uma coisa. Quando você busca Deus, acaba entendendo os seus planos e propósitos. A partir do momento que você busca Deus, você começa a entender quem realmente você é e para quem você nasceu. Você acaba tendo uma visão ampla daquilo que Deus quer de ti quando você busca Deus. Quando a visão de Deus chega para nós nas nossas vidas, arde nos nossos corações. É por isso nós saímos contentes na oração. Saímos contentes e alegres no coração. Por que saímos contentes e alegres no nosso coração? Porque Deus falou. Quando Deus falou, as suas palavras penetram nos nossos corações. Quando a palavra de Deus fica armazenada nos nossos corações, a nossa tendência será declarar a mesma palavra. E é a partir daí que nós começamos a exercer a função de embaixadores de Cristo. A função de embaixadores de Cristo. Você não terá como exercer a função de embaixador de Cristo se você não conhece a vontade de Deus. Se você não está sincronizado com a palavra de Deus. Você não tem como conhecer, não tem como exercer o papel de embaixador do reino dos céus, de embaixador de Cristo. Não terás como. Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 20. Vamos abrir o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Uau! Linda passagem. Aqui podemos entender que mesmo aqueles que não conhecem a vontade de Deus, os cristãos que não conhecem, os cristãos que não conhecem a vontade de Deus, são embaixadores de Cristo. São embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Talvez aí em casa, talvez aí tu que estás a assistir o vídeo, possas perguntar, Ed, o que é embaixador? Embaixador é representante de um estado junto de um outro estado. Por exemplo, eu sou embaixador de Moçambique, no Brasil, certo? Eu vou para o Brasil e lá exerço função de embaixador de Moçambique. Então, quando o presidente do país quer alguma coisa no Brasil, quer que alguma coisa no Brasil aconteça, é representação do presidente, ele vai ter que se comunicar com o embaixador de Moçambique lá no Brasil. Para que o embaixador de Moçambique lá no Brasil represente ao presidente. Sem que, no entanto, o presidente precise de ir para lá. Em outras palavras, um embaixador é mensageiro. É mensageiro. Então, se nós somos embaixadores de Cristo,
nós estamos aqui com a missão de enviar a mensagem que Deus nos confiou, que se chama Evangelho. Deus nos confiou Evangelho. O Espírito Santo também tem falado comigo nesses dias acerca do último avivamento. Uma das coisas que ele disse: eu faço parte da geração dessas pessoas do avivamento dos últimos tempos. Então, eu pude perceber que o Espírito Santo está-me a confiar como embaixador de Cristo. Como se está a confiar como embaixador de Cristo? Para pregar o Evangelho. O Espírito Santo quer que pregue o Evangelho. Mas só que o Espírito Santo não terá como pregar o Evangelho, senão que ele use os seus filhos, senão que ele use a nós, senão que ele use a mim. Nós somos embaixadores de Cristo. Reconciliação com Deus é mudança de mentalidade. Quando você se reconcilia, existem pessoas, existem cristãos que estão afastados, que estão desviados. Existem cristãos que aceitaram Jesus, mas de algum momento se desviaram. Mas nem todo cristão está reconciliado com Deus. Vou resumir. Nem todo cristão está reconciliado consigo, com Deus. Nota-se que um cristão está reconciliado com Deus pela sua maneira de ver a Deus. Quando o cristão conhece a vontade de Deus, ela está reconciliada com Deus. É o sinal de que ela está reconciliada com Deus. É o sinal de que ela está reconciliada com Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 13, diz assim: 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ok. Descobrimos a primeira categoria da vontade de Deus, a boa vontade de Deus. No que consiste a boa vontade de Deus? Quando nós fazemos, quando disse que estamos perante uma boa vontade de Deus, quando o nosso querer e o nosso fazer é segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus. Então, uma parte aqui onde diz, versículo 12, que diz: assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Então, significa que para que a nossa salvação, significa que isso significa que Paulo estava a mostrar dar uma identidade para os filipenses. Estava a lhes ensinar acerca de identidade para os filipenses. Amém? É por isso que versículo 3 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 14. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, podemos perceber que quando nós estamos
de acordo quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver as nossas coisas, as coisas de Deus, nós passamos a operar segundo a vontade de Deus e paramos de murmurar. A solução para acabar com os murmúrios é conhecer a vontade de Deus. Nenhuma pessoa permanece mesma pessoa depois de Deus falar. A partir do momento que Deus começa a falar, você para de murmurar, você para de questionar certas questões, certas coisas na vida que não deram certo e passa a dar graças a Deus por não terem dado certo. Por exemplo, há certos empregos, alguns aqui que perderam, ficaram confusos no momento, é natural. Mas com o tempo acabaram percebendo, graças a Deus, que eu já não trabalho ali. Existem alguns que eu estou a falar aqui, se decepcionaram nos relacionamentos, mas hoje dizem, graças a Deus, que aquele relacionamento não deu certo. Deus sempre tem o melhor para ti. Quando algo não dá certo na tua vida, é porque Deus tem o melhor para ti. Comece a ver a vida, comece a ver as coisas desse jeito. Quando alguma coisa não dá certo, é porque Deus tem algo melhor para ti. E você precisa de se sincronizar com a palavra de Deus, de se sincronizar com o próprio Deus. Em outras palavras, precisa de conhecer o que Deus quer de ti, para que você possa fazer as coisas com sabedoria e não perder tempo. É certo, dou graças a Deus porque certas coisas na minha vida não deram certo. Mas se eu fosse mais sábio, eu não perderia tempo nessas coisas. Eu não perderia tempo nessas coisas. Eu acredito que alguns de vocês também não perderiam tempo nessas coisas. Agora é um outro momento. Para quem não aceitou a Jesus e quer ter a vida eterna, tem que saber, meu amado, o céu é real, assim como também o inferno é real. E quer dar o reino dos céus são aqueles que se disponibilizam para aceitar a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. Então, vamos orar juntos se você quiser aceitar a Jesus desse jeito. Senhor Jesus, eis-me aqui. Receba-me, escreva o meu nome no livro da vida e apague o meu nome no livro da morte. Senhor, eu te aceito a partir de hoje como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Reine na minha vida, domine a minha vida, controle a minha vida. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. Se você repetiu comigo essa oração, você já faz parte do reino dos céus. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Meu nome é King Blessing. Vou ficar por aqui. É sempre uma honra, é sempre um prazer partilhar a palavra de Deus consigo, edificar a vida daqueles que querem, daqueles que amam viver, daqueles que amam a palavra de Deus. Foi uma honra estar por aqui. Amo a todos vocês. Beijos. Tchau.